Agora, vamos falar de um assunto também. Obrigada, Gal. Que é um assunto importante porque na semana passada, eu vou até ler uma nota para vocês para introduzir a respeito da cantora Ludmilla. Eu não sei quem acompanhou, mas no último domingo, a cantora Ludmilla recebeu alta hospitalar após ser diagnosticada com um quadro de pielonefrite aguda complicada. A assessoria de imprensa da artista informou que a crise foi controlada e que ela seguiria tratamento em casa. Ludmilla procurou o hospital no dia 12 de maio, após sentir fortes dores abdominais. A pielonefrite, condição que a fez ficar internada, então, que é o que a gente vai contar no assunto de hoje, né? A funkeira chegou, inclusive, a ser tratada com morfina, gente. Então, o caso foi sério e eu acredito que não só ela, mas muitas outras pessoas também estão correndo aí esse risco ou até já manifestaram sintomas parecidos. Então, convidamos mais uma vez ele que é urologista, o Dr. Danilo Galante. Bem-vindo. Prazer tê-lo aqui, viu, doutor? Muito obrigado, Carol. Obrigado pelo convite. O assunto é interessante, importante. Antes até de começar o programa, eu estava batendo um papo aqui com o doutor nesse momento, que o doutor trabalha em hospital também, né? E como algumas cirurgias ou alguns problemas foram deixados de lado. Então, até para a gente introduzir o assunto, doutor, antes de explicar exatamente o quadro da pielonefrite, acho importante que você se coloque, né? Até porque esses problemas não deixaram de existir e podem sim ser bem graves, né? Sim, Carol. Essa pandemia está mostrando que além dela, da própria Covid, tem outras doenças que a gente está deixando de lado, né? Então, o paciente que tem pressão alta, que tem diabetes, ele deveria continuar fazendo esse acompanhamento, porque quando essas doenças não são acompanhadas, pode ter uma complicação grave, como um infarto, um AVC. E algumas infecções estão deixando de ser tratadas, infecções, por exemplo, uma urinária, que a gente vai entrar na pauta, e o paciente acaba vindo numa situação muito pior, com complicações, num estado mais grave. E eu percebo, conversando com muitos pacientes, que eles têm muito receio de vir para o pronto-socorro. E uma coisa que eu falo para todos é: converse com o seu médico, entenda e negocie com ele quanto que é importante você ir até o consultório dele, você ir ao pronto-socorro, né? Ou você aguardar em casa para que o problema se resolva ou que até complique para você precisar de uma avaliação. E até a questão da pielonefrite é um problema, então é uma infecção, o doutor vai explicar agora o que caracteriza o quadro, que muitas vezes necessita da internação. Então Sim. Isso também chama a atenção, e o quanto pudermos evitar um quadro que nos leve a uma internação nesse momento, sim, melhor, né, doutor? Então eu queria que você contasse o que caracteriza, né, o quadro da pielonefrite. A pielonefrite, nessa pauta da Ludmilla, né? A Ludmilla teve exatamente uma complicação de uma infecção urinária, que é a cistite, que é algo muito simples, muito corriqueiro. Então, se a gente tivesse que definir, a pielonefrite é um tipo de infecção, assim como a cistite e a prostatite, só que é uma infecção mais grave, tá? Que normalmente vem de uma cistite ou maltratada ou não tratada. Então, se a gente pensar que o sistema urinário, que é composto por rim, ureter, que é o tubinho que leva a urina até a bexiga, e bexiga, dentro desse sistema não tem bactéria. Quando a bactéria entra nesse sistema e ela fica só na bexiga, a gente chama de cistite. Tá. Que é uma situação que dá sintomas como ardência, vontade de urinar toda hora, a urina fica turva, o cheiro fica ruim. Quando o paciente não trata isso, e normalmente 3 a 5 dias, ou o corpo resolve sozinho, ou essa bactéria sobe pelo tubinho e ganha o rim. E aí tem um quadro que chama de pielonefrite. Tá. Né? A pielonefrite, então, é a infecção urinária que acomete o rim e dá esse quadro semelhante ao que a Ludmilla teve, que é dor lombar do lado do rim acometido, mais febre, mais queda do estado geral, ou seja, o paciente fica prostrado, não quer sair da cama, junto com esses sintomas urinários que já vinham. Tá. Mas é uma evolução natural da cistite em 99% dos casos. Então, não deixa de ser uma infecção que talvez ela tenha postergado o tratamento e ficado em casa, talvez nem feito ligação para o médico,
e acabou que a hora que ela decidiu ir para o pronto-socorro já estava muito mais grave. Evoluiu, né? A gente vai colocar já a imagem para dar uma olhada, né, para entender exatamente como isso acontece. E a minha pergunta é a seguinte: pode acontecer, doutor, de algumas mulheres, depois a gente vai falar da questão das mulheres e dos homens, né, da parte anatômica da história, pode ocorrer de algumas mulheres não estarem com sintomas da cistite, ou seja, não perceberem uma infecção urinária inicial e já terem um quadro mais grave da pielonefrite? Isso é possível? Porque eu acho que todas as mulheres, pelo menos uma vez na vida, vão ter uma cistite e é um quadro que dá dor, dá desconforto bem, bem aparente, né? A gente percebe esse desconforto. Agora, é possível não perceber? É difícil, tá? É bem raro. O fato é que a pielonefrite está associada também a outras doenças, por exemplo, cálculo renal, né? Então, pacientes que têm pedras que estavam no rim, desceram para o canal e a paciente começou com dor lombar, então ela pensa, eu tenho uma cólica renal. Não tem aqueles sintomas de infecção, como ardência, vontade de ir no banheiro toda hora. Começa com uma dor, e aí sim desencadeia a pielonefrite, que vem queda de estado geral, febre e esses sintomas mais que a gente chama sistêmicos, né? Mas, de novo, ela é precedida por uma dor lombar, que nesse caso é um cálculo que entupiu a via urinária, fez essa urina ficar parada, né? E essa urina parada, ela facilita a contaminação de bactéria. Entendi. Acontece, tá? Se eu falar que eu nunca vi pacientes que abriram quadro com pielonefrite, ou seja, não sentiam nada, de repente foram para o pronto-socorro com dor nas costas e febre, até existe, mas... É mais difícil. É muito mais difícil. E eu ia entrar nessa questão do cálculo renal, porque como você descreveu a dor, eu nunca tive cálculo, mas conheço muita gente que já teve, que todo mundo relata que é uma dor assim, que não há posição, que é uma dor intensa, né? Sim. Essa dor, então, da pielonefrite, ela é comparada, ela também segue aí essa queixa da pessoa não conseguir ficar nem sentada, nem deitada, não saber exatamente onde é a dor, porque parece que ela irradia para todos os lados? Sim. Essa pergunta é bem legal, porque tem a maioria dos pacientes, eles vão confundir a dor lombar da cólica renal da dor lombar da pielonefrite, né? Então, a dor da cólica renal é uma dor que realmente não tem posição. O rim é um órgão que está atrás de todos os órgãos da barriga, né? Então, para o rim, tanto faz você estar deitado, em pé, na fila do banco, dormindo. Se o cálculo vai lá e entope, o paciente vai ter dor. E é uma dor que a gente chama incólica, porque o rim, no fundo, ele tenta expulsar a pedra, ele faz uma força, essa propulsão vai até a pedra não sai do lugar, volta, distende a cápsula do rim e ele sente a dor. E o que a gente chama de dor incólica é uma dor que sobe de intensidade, dói, melhora. Sobe, melhora. Normalmente melhora com Buscopan, composto, né, que a gente chama de antiespasmódico. E agora vamos falar da pielonefrite. A pielonefrite é uma dor constante que dura o dia inteiro e, em tese, só piora. Então, é como se fosse um órgão inflamado, igual vamos fazer uma unha encravada, que dói todo dia, você pode até esquecer, mas se alguém encostar no seu dedo, você berra de dor. A pielonefrite é idêntica, então você tem um órgão inflamado nas costas, que vai doer se alguém encostar, se alguém der um tapinha para te cumprimentar, você vai pular de dor, mas você pode até esquecer, tomar uma dipirona, mas é uma dor constante, ela é uma linha reta, que no caso só pode piorar. Essa consideração que você comentou aí da dipirona e tal, ela pode tirar um quadro de febre, diminuir, mas a situação toda da pessoa estar prostrada e estar ali sabendo que está alguma coisa errada com o corpo, ela não muda, né? Por isso que eu acho que também leva a pessoa ao hospital. Agora, é sempre caso de internação pielonefrite, doutor? Não é sempre internação. É sempre caso de tratar. Né? Não existe pielonefrite que você só deixa o paciente em repouso e fala para ele tomar uma água e se alimentar bem, como várias viroses, inclusive da Covid, né? Não tem um tratamento específico. A pielonefrite a gente trata sempre com antibiótico, né? De preferência sabendo qual é a bactéria. Quando o paciente vai no médico ou no pronto-socorro, a gente colhe 2 tipos de exame, que é a urina 1,
que ela dá indícios de infecção, mas quem vai dizer a bactéria é a tal da cultura de urina, que demora 48 horas para sair. Bom, mas vamos lá, quem é que fica internado? É o paciente que está prostrado, é aquele paciente que está mal, né? Você olha o paciente, você vê que ele está abatido. Entendi. Essa é uma importância de ver os pacientes pessoalmente, né? A telemedicina ganhou bastante força agora, né? O CFM liberou, mas no caso da pielonefrite nem sempre é tão fácil você, por uma telinha, enxergar se o paciente está mal. Entendi. Que daí é a questão bem clínica mesmo de vocês médicos que, batendo o olho e examinando, vocês já têm essa noção. É um tanto subjetivo, né? Você conversa com o paciente e tenta sentir ele, né? E um pouco pelos exames. Então, tem alguns exames de sangue, por exemplo, o hemograma, que mostra que as células de defesa, que a gente chama de leucócitos, elas estão muito acima do normal. Né? Então, pacientes com pielonefrite, o normal de 10 mil, eles aparecem com 18, com 22 mil, chama atenção. E a cistite não faz isso, né? A cistite não altera hemograma, só a urina. Só a urina, entendi. Eu vou fazer uma pergunta que a diretora já me passou, da Ingrid. Um beijo para a Ingrid, obrigada. E vou completar. Ela pergunta se gestantes, então, correm mais risco. E agora me lembro que durante a gestação, às vezes, a gente sente menos a infecção urinária. E é algo importante até para não termos partos prematuros, né, doutor? Sim. Gestante é um capítulo à parte em relação à infecção urinária. Por quê? Gestantes com infecção urinária têm uma chance maior de parto prematuro. Então, é da rotina do ginecologista, do pré-natal, fazer exames de urina e cultura de urina trimestrais, independente do paciente ter sintoma ou não. Tem uma situação especial na gestante que chama bacteriúria sintomática, ou seja, é encontrado bactéria na urina, mas o paciente não sente nada. Na gestante a gente trata obrigatoriamente, porque essa tal bacteriúria, ela pode levar a parto prematuro. Né? Então a gestante não tem uma chance maior, mas ela é muito mais checada, ela é muito melhor triada do que pacientes que não são gestantes. O que elas têm é uma facilidade maior de descer cálculos já formados, então elas têm mais cólica, elas entram mais fácil em crise de cólica renal. E quando elas entram em crise, elas têm mais chance de ir para uma pielonefrite por obstrução, que a gente chama de aguda obstrutiva. Mas no caso, as gestantes certamente estão mais assistidas do que as pessoas que não estão no momento aí fazendo os exames necessários, já pontuados, né, do período todo de gestação. Vamos colocar a imagem na tela que a gente vai, o doutor vai explicar pra gente até, olha que interessante, um rim então que esteja apresentando a pielonefrite e um rim normal. Exato, o rim da esquerda, né, o rim normal, a gente vê a região da pelve, né, que é onde ficam que é a parte marrom clara circulada do azul, é onde fica depositada a urina, e o parênquima, que é a área que filtra o sangue para virar a urina, que é essa área mais clarinha. Do lado direito, a gente tem uma imagem que pode ou não aparecer em tomografia, né, que é um rim inflamado. Na tomografia a gente vê que todo ao redor do rim fica inflamado, e pode aparecer também abscessos, que são coleções de pus, que é uma complicação ainda da pielonefrite, ou seja, uma complicação da complicação. Entendi. Agora, esses exames de imagem também são importantes para vocês terem uma ideia do quanto está essa infecção, não só os exames de sangue ou mesmo o exame clínico? Eles não são obrigatórios para diagnóstico de pielonefrite, então o diagnóstico basicamente é conversar com o paciente e confirmar com o exame de urina e sangue. A tomografia ela tem uma importância, ou o ultrassom ela tem uma importância muito grande, que é quando você tem que diferenciar de cólica renal de pielonefrite simples. Então, o paciente que chega no pronto-socorro falando, doutor, eu comecei com dor nas costas hoje de manhã e agora de noite eu estou com dor nas costas e febre. Cálculo renal não dá febre. Então, bom, é febre e pielonefrite, mas será que é pielonefrite com cálculo? Muda o tratamento. Então você faz uma tomografia, na verdade, para saber se o paciente tem pedra ou não associada. Entendi. Para descartar esta condição. Você já sabe que é pielonefrite pela história e pelos exames, mas você quer saber, por exemplo, se tem um cálculo
Ou a gente usa a imagem quando a gente vê que aquela pielonefrite foi tratada, o paciente foi embora e voltou. Será que ele tem um abscesso no rim, igual mostrou aquela imagem? É uma outra forma de você saber que aquele processo piorou. A Ludmila com certeza fez tomografia, porque pacientes em estado grave que vão para a UTI certamente vão ser submetidos à tomografia para saber qual é a situação. E de qualquer forma, doutor, ainda que o tratamento seja em casa ou que tenha indicação de internação, você comentou dos antibióticos, a gente até citou que a Ludmila teve que usar morfina e em casos, eu acho que de crises renais bem fortes também, né? Sim. Pode ter essa possibilidade. O importante, então, é que o paciente tenha aqui cuidados. Então, como é de fato esse tratamento e como que a gente consegue evitar, né? Porque agora a gente está mais em casa, está com uma rotina modificada, mas são coisas aí que tem coisas que não está no nosso controle, Sim. mas algumas coisas estão, né? Com certeza. Os pacientes que tratam em casa pielonefrite são exatamente aqueles que têm o diagnóstico, mas estão em bom estado geral. Então ele tem a dor nas costas, ele pode ter até febre, mas ele está bem. Não é aquele paciente que fala que não quer sair da cama. Tá? Então essa é a grande diferença entre quem interna e quem fica em casa. Certo. Tá? Falando um pouco de prevenção, a pielonefrite então é uma complicação da cistite, então quem tem sintoma de cistite não pode banalizar, não pode tem que levar em consideração que é uma doença simples quando tratada, mas que quando não tratada ela pode levar a uma complicação grave, que pode levar para a UTI, que pode levar a perigo de vida, né? Então, tem pacientes que morrem de pielonefrite. Então, quando você está lá atrás, numa cistite, já tem que ser tratado. Então, quem começa com sintomas urinários, ardência, vontade de ir no banheiro toda hora, urina escura, já procura um médico, já liga para o seu médico, tenta negociar com ele. Tá. A pergunta talvez pode ser, e como que previne de cistite, né? A gente dá um passo ainda antes. O que a gente fala para os pacientes é tomar bastante água, né, evitar que sua urina fique concentrada, que é o que a bactéria gosta. Não pode segurar o xixi também, né? Ir no banheiro com frequência, tá? Então ir no banheiro a cada 2, 3 horas com vontade ou sem vontade, que basicamente é ir ao acordar, no meio da manhã, almoço, tem gente que não faz nem isso, né? E principalmente para as mulheres, após relação sexual, esvaziar a bexiga, que é uma hora que as bactérias gostam de ascender, né, para a bexiga, durante a relação sexual, mas que dá para evitar grande parte das infecções urinando depois da relação sexual. Muito bom, doutor. Olha, vou deixar uma pergunta do Ebert, um beijo para ele, obrigada. Ele comenta se os homens também têm, né, possibilidade de chegarem a um quadro de pielonefrite, e aí a gente pode contar um pouco dessa parte anatômica, né, da diferença entre homens e mulheres. Perfeito. Bom, é muito mais comum pielonefrites em mulheres, porque a uretra, né, que é o tubinho que leva a urina da bexiga para o meio externo, nas mulheres é muito curta, cerca de 5, 6 centímetros, enquanto nos homens é acima de 20 centímetros. Tá. Essa barreira de tamanho já é o suficiente para homens terem muito menos infecções urinárias do que mulheres. Mulheres têm mais cistite, portanto vão ter mais pielonefrites. Agora, com o passar da idade, vai passando os 50 anos, os homens começam a ter problema de próstata. A próstata aumentada leva a dificuldades para urinar e fazem com que essa população acima de 50 anos comece a empatar em frequência urinária com as mulheres de 50 anos. Então, os pacientes prostáticos, como a gente fala, eles podem não conseguir esvaziar a bexiga completamente. Essa urina que fica ali começa a acumular a bactéria e esse paciente também faz cistite e também faz pielonefrite. Então, homens prostáticos têm tanto ou mais chance de ter pielonefrite do que as mulheres na mesma idade que não tenham nada. E lembrar que tanto faz homens e mulheres, se tem cálculo renal, eles podem fazer pielonefrite se o cálculo é grande no rim e mesmo para cálculos pequenos que descem e obstruem o canal.
Perfeito. Doutora, eu vou encerrar só com uma questão importante que você comentou da cistite, que pode ser o início aí da situação toda, então a gente tem que estar atento. Já ouvi muitos casos de mulheres relatarem o desconforto e aí vão à farmácia, compram aquele anti-inflamatório que deixa a urina laranja, né? Sim. Vamos colocar dessa forma para todo mundo entender exatamente o que a gente está falando, que age, né, nessa questão. Ficam ali 2, 3 dias e depois descartam a possibilidade de falar com um médico, mas esse anti-inflamatório não trata a bactéria e que às vezes é necessário sim o uso do antibiótico, né? Sim, sim. Tem 2 anti-inflamatórios desse, um deixa a urina laranja, o outro deixa a urina azul. Tá, só com isso, eles servem igual uma dipirona que tira a febre, mas não resolve a infecção. Eles ajudam a suportar a infecção, mas eles acabam até mascarando o problema. Então, eu não vejo problema em tomar essas medicações. Para aguentar, porque... Para aguentar até chegar no médico, até que o antibiótico faça efeito. Mas o ideal é você já colher um exame de urina, já fazer contato com o médico e já descobrir para que lado que ele te manda. Se é aguardar, se é já tratar ou se é ir para o pronto-socorro, para o consultório para fazer uma avaliação. É, porque o desconforto diminui, você fala, oba, tô ótima, resolvido. E não é bem assim. Obrigada, viu, doutor? Imagina. Super papo, eu vou deixar então o seu Instagram para quem quiser mandar mensagem, saber como cirurgias e todas essas questões ligadas, então, à sua especialidade como urologista, como vocês estão fazendo nesse momento. Perfeito. Vai lá no Insta para saber mais, é o @doutorabreviado, Danilo Galante, tudo junto. Doutor Abreviado, Danilo Galante, tem um site, doutorabreviado.danilocalante.com.br. Você já encontra um trabalho. Obrigada, doutor. Agradeço. Até a próxima, viu? Até logo.